Bem-vindo de volta. Hoje estamos com Ray McGovern, que serviu como oficial da CIE por 27 anos. Ele presidiu a Avaliação Nacional de Inteligência e preparava o relatório diário do presidente. Bem-vindo de volta, meu amigo. É sempre ótimo vê-lo. Obrigado, Glenn. Obrigado, Pernod Damphers. Então, como você também viu, é claro, estamos conversando com um veterano da CIA, com 27 anos de experiência. Você provavelmente já viu a nova Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Ela mostra que os estadunidenses imaginam um novo papel para si mesmos em um mundo em transformação. O que você acha disso? E o que isso significa para nossa guerra por procuração na Ucrânia? Bem, Glenn, você sabe, quando vi pela primeira vez a Estratégia de Segurança Nacional há cerca de 2 sextas-feiras, eu disse, meu Deus, deixa eu dar uma olhada nisso. E claro, eu só tinha alguns minutos antes de entrar no ar com o juiz napolitano. Mas eu dei uma olhada no índice, e aqui está. Okay? And I said, my God! Strategy. Certo, e eu disse, meu Deus, estratégia, prioridades, hemisfério ocidental. Hein? Ásia, Europa, Oriente Médio, onde está a Rússia? Ah, faz parte da Europa. Ah, ok. África, por último, como de costume. Prioridades, regiões, hemisfério ocidental. Isso é o oposto completo do que acontecia antes. E quando as pessoas me pedem para comparar isso desde a Segunda Guerra Mundial, bem, eu era apenas um garotinho durante a Segunda Guerra, mas estava muito vivo e envolvido quando Wolfowitz, vice-secretário de defesa de Rumsfeld, depois daquela grande vitória contra as tropas de elite iraquianas em 1991, na tempestade no deserto, foi então que Wolfowitz escreveu sua doutrina estratégica. His strategic doctrine, okay? People know about this, but it's very interesting to know that As pessoas sabem disso, mas é muito interessante notar que naquela época, o general Wesley Clark, que havia sido comandante das forças da OTAN, foi até Wolfowitz e disse, Paul, muito bem, Paul, isso é incrível. Qual é a maior lição que você aprendeu com essa grande vitória em 1991? E sem hesitar, Wolfowitz respondeu, a maior lição, e a mais importante que devemos ter em mente, é que podemos fazer essas coisas e os russos não podem nos impedir. Agora, Wolfowitz era um cara inteligente, certo? Seus instintos não eram os meus, mas ele disse, veja bem, General Wesley Clark, vai chegar um momento em que não estaremos mais nessa posição de destaque, em que poderemos vencer o tempo todo e as pessoas começarão a nos desafiar. and people will challenge us. So, in the interim, our national strategic... Então, nesse meio tempo, nossa doutrina estratégica nacional precisa ser a de que somos a potência hegemônica. Temos que garantir que se alguém tentar nos rivalizar de alguma forma, nós o derrubemos e mantenhamos nossa primazia. É isso que faremos por enquanto. Bem, isso foi em 1991. Os Estados Unidos invadiram o Iraque novamente. Dessa vez, realmente derrubaram Saddam Hussein. A Rússia nos impediu? Não. Quando foi isso? Ah, em 2003. E o que aconteceu na Síria em 2015? Bem, os russos praticamente interromperam os Estados Unidos por um tempo, até que o cortador de cabeças assumiu como novo primeiro-ministro. Mas o grande acontecimento foi em 2022, quando os russos nos impediram. Como eles nos impediram? Eles nos impediram de levar a Ucrânia para a OTAN. Então a diferença de estratégia entre 1992, quando tínhamos a doutrina Wolfowitz, e agora não poderia ser mais marcante. E veja, eu não vou mostrar de novo, mas quando vi a estratégia, os princípios e as prioridades para o hemisfério ocidental, pensei comigo, meu Deus, o que isso significa? E para mim significa que alguém sensato chegou até o Trump. Talvez seja Tulsi Gabbard. Talvez outra pessoa. E eu disse, olha, você se lembra lá em setembro, quando metade do mundo, os líderes de metade do mundo, se reuniram em Pequim para celebrar a vitória sobre o Japão? No dia 3 de setembro. Você se lembra? Meu Deus. Quero dizer, aquilo era a maior parte das pessoas do mundo. E se você se sentir um pouco isolado, bem,
Isso acontece porque há uma mudança tectônica do oeste para o leste no centro do poder e a Rússia faz parte disso. Certo? Então você não apenas deve abandonar essa ideia de desafiar a China no mar, pelo amor de Deus, com uma marinha que não tem capacidade para isso, mas também deve perceber que China e Rússia estão unidas de forma inseparável. E é preciso ter isso em mente ao analisar a Ucrânia e outras questões semelhantes. Então a Rússia nos diz que seu princípio fundamental é não ter a Ucrânia na OTAN. Princípio fundamental. E qual é o nosso princípio fundamental? Nas diretrizes, ou no documento da Estratégia Nacional, está escrito que nosso princípio fundamental é acelerar a resolução da crise na Ucrânia de uma forma que impeça uma guerra que possa sair do controle na Europa. E também, nosso interesse central, novamente usando a terminologia soviética e também a russa, é garantir que tenhamos estabilidade estratégica com a Rússia e que encontremos um modus vivendi. Meu Deus, onde isso aparece? Sob a Europa, meio que como um náufrago. Essa é a nova doutrina. E para as pessoas que menosprezam isso e dizem que não importa, eu digo apenas não menospreze. Quando os russos apresentam uma nova, digamos, doutrina nuclear, você enlouquece tentando analisá-la, como costumávamos dizer no Bronx. Você fica obcecado em dissecar para ver o que pode significar. Então temos que dar a esses documentos estratégicos a atenção que merecem. Eles serão seguidos? Há retórica tola ali? Is there stupid rhetoric? Are there contradictions? Of course there are, especially when Trump... Há contradições? Claro que há. Especialmente quando Trump dita, como provavelmente fez aos seus redatores de discurso, porque o texto soa bem, inconsistente, mas fluido. É isso que vejo aqui. E esta semana é o momento decisivo na minha visão. O que temos? Temos Witkoff e Kushner indo falar em Berlim, sob o patrocínio da chanceler Merz, Zelensky. Eles vão conversar com os europeus e com o primeiro-ministro da Finlândia, quero dizer, há todo tipo de europeus lá, e eles vão dizer o quê? A declaração que acabou de sair, pelo que entendi, reitera todas as exigências europeias sobre o que poderia acontecer, que tipo de resolução a Ucrânia poderia alcançar. What resolution Ukraine could come to. But, they did that once before. Mas veja, eles já fizeram isso uma vez antes. Fizeram isso no final de novembro, quando Rubio se reuniu com os europeus e eles apresentaram esses chamados 28 pontos de discussão. Porque era só isso, pontos de discussão, não um plano, certo? Eles reduziram de 28 para 20 e incluíram coisas que sabiam que a Rússia nunca poderia aceitar. Não sei o que vai acontecer desta vez, mas Witkoff e Kushner ouviram Zelensky. Ele fez alguns comentários agradáveis que por si só são autocontraditórios. Ele diz, talvez não precisemos ser membros da OTAN, mas precisamos de garantias e esse tipo de coisa. Então, o que vai acontecer desta vez? Eles reduziram para 28 e depois para 20. O que aconteceu quando os europeus convenceram Rubio a reduzir para 20? Witkoff e Kushner foram para Moscou 2 dias depois e ignoraram completamente o que os europeus achavam que tinham negociado com os Estados Unidos. Em resumo, não sei o que os europeus acham que conseguiram agora. Não sei o que Zelensky acha que pode ter conseguido agora. Mas, na minha opinião, o que Zelensky e Kushner vão fazer, e não Rubio. Veja bem, não Rubio. É ir até os russos e dizer, certo, veja, conversamos com os europeus. Tivemos que fazer isso porque o pessoal do Rubio e os linha dura de verdade disseram, vocês não falaram com os ucranianos? Claro que sim. Então, conversamos com os ucranianos. Agora, vamos negociar. E o pano de fundo, é claro, é duplo. The backdrop, of course, is twofold. Number one, Russia has won the war, okay? Primeiro ponto, a Rússia venceu a guerra, certo? Vai ser bem fácil para a Rússia tomar aqueles últimos postos avançados em Donetsk, não é? E a grande diferença é que Putin, e as pessoas precisam levar isso a sério, sempre disse que a nossa prioridade geral é evitar que as relações com os Estados Unidos entrem em um estado de completa deterioração. Do jeito que ele coloca, é garantir que possamos ter uma relação decente com os Estados Unidos. Essa é a nossa prioridade geral. Ucrânia, secundária.
Os Estados bombardeiam o Irã sem piedade? Não gostamos, mas é secundário, certo? Agora, essa é a atitude predominante da parte de Putin. E quanto a Trump? What about Trump? Trump makes it clear. Trump deixa claro na estratégia de segurança nacional que seu principal interesse é desenvolver uma boa relação com a Rússia e deixar a questão da Ucrânia de lado. É isso que ele quer fazer. Interesses centrais. Ele até usa o termo russo. Então, quando os russos dizem sim, parte dessa estratégia de segurança nacional está alinhada com a forma como vemos o mundo, isso é real. Estou sendo ingênuo? Acho que não. Quero encerrar com isto. Se o presidente da Rússia e o presidente dos Estados Unidos compartilham um desejo predominante e superior de criar uma relação melhor, bem, do ponto de vista de Putin, ele ainda pode. Putin tem certeza de que Trump ainda pode? Não, não tem. Trump still can? No, he's not. And so you have to go through this charade. E então você precisa passar por essa encenação, como dizem os britânicos, nós dizemos charade, de ouvir os europeus e depois, se o precedente for seguido, ignorar suas exigências, resolver tudo com a Rússia e marginalizar não apenas os europeus, mas o próprio Zelensky. Acho que é isso que vai acontecer. Mas a última coisa que vou mencionar aqui, Glenn, porque está relacionada. No dia 22 de setembro deste ano, Putin fez uma apresentação muito formal, dizendo, olha, nós só temos um acordo de controle de armas estratégicas restante com os Estados Unidos. Chama-se New START. Ele impõe limites ao armamento estratégico. Expira em 5 de fevereiro de 2026. Achamos que precisamos respeitar esses mesmos limites quantitativos e estamos dispostos a fazê-lo, desde que os Estados Unidos façam o mesmo. As long as the U.S. follows suit. Now, 22nd of September. Agora, em 22 de setembro, uma ou duas semanas depois, um jornalista pergunta, Presidente Trump, o que o senhor acha daquela proposta de Putin de não ultrapassar os limites do novo START por mais um ano? E ele responde, parece uma boa ideia para mim. Desde então, os russos têm dito publicamente, e tenho certeza de que também por outros canais, parece uma boa ideia para o senhor. Bem, poderíamos ter algo um pouco mais oficial, Sr. Trump. Agora, isso não é um assunto trivial. Eles não têm nada mais oficial. Conte as semanas, 5 de fevereiro, certo? Não há intenção de renegociar esse tratado, mas é fácil como torta. Como Lavrov já disse, tudo o que é preciso fazer é dizer, certo, nós observaremos esses limites por mais um ano. Okay, we'll observe those limits for one more year. The fact that Trump has not been able to... O fato de Trump não ter conseguido dar nenhuma resposta sobre isso, além de, parece uma boa ideia para mim, é, na minha visão, o verdadeiro teste decisivo. Isso é mais importante do que a Ucrânia, mais importante do que o Irã, mais importante do que qualquer outra coisa. Se os russos perceberem que Trump não pode ou não quer cumprir esse gesto muito simples de fortalecimento da segurança estratégica, porque é disso que se trata, eles vão duvidar de que ele possa cumprir qualquer promessa. E levarão tudo isso em consideração. Desculpe pelo longo solilóquio, mas passei a manhã toda pensando nisso e me perguntando o que vai acontecer agora que eles se reuniram em Berlim e vão se encontrar novamente para decidir se vão ou não meter a mão no bolso de Putin. Bem, eu gosto do contexto que você apresentou, porque essa estratégia de segurança nacional realmente representa uma mudança enorme. Quero dizer, lembro-me da Defense Planning Guidance dos Estados Unidos de 1992, apenas algumas semanas depois do colapso da União Soviética, ela foi vazada. E novamente apresentava uma visão muito diferente do mundo. Lembro que nessa estratégia de segurança, eles até alertavam que não poderíamos permitir que surgisse qualquer poder capaz de desafiar nossa autoridade. Mesmo a Alemanha, mesmo o Japão, até aliados, não deveriam ser permitidos. E usava a linguagem de Halford Mackinder, que precisávamos controlar o coração da Eurásia, e que nenhum poder deveria emergir nesse coração capaz de enfrentar ou desafiar nossa supremacia. Portanto, era claramente uma estratégia unipolar. E vimos parte disso sendo reforçada em 2002, quando a nova estratégia de segurança afirmava abertamente que a segurança dos Estados Unidos
dependeria de impedir o surgimento de quaisquer rivais. Preventing any rivals from emerging. So again, global primacy. Então, novamente, primazia global. Mas o que muitas pessoas alertaram que aconteceria foi exatamente o que aconteceu. Depois de um tempo, manter um império global é caro. Primeiro, você esgota seus recursos e depois estimula o equilíbrio coletivo por parte das potências emergentes. Agora temos 38 trilhões de dólares em dívida e os BRICS equilibrando os Estados Unidos. Então, sabe, tudo se desenrolou mais ou menos como muitos previram. É por isso que eu não fiquei tão surpreso com essa estratégia de segurança. Se os Estados Unidos precisam se concentrar em algumas regiões, então é claro, o hemisfério ocidental, seu próprio quintal, e o leste asiático, onde estão a China e as principais potências econômicas, fazem sentido. E claro, se você se volta para lá, precisa se afastar de algum lugar. E esse lugar teria que ser a Europa. Mas não é só o Trump. But it's not Trump only. I mean, you can go back to Obama in 2016. Quer dizer, você pode voltar ao Obama em 2016. Ele disse que precisávamos fazer um pivô para a Ásia. Se você faz esse pivô, essas novas tropas e esse novo dinheiro não surgem do nada. Eles têm que vir de algum lugar. E eu acho que esse lugar sempre seria a Europa. E também está relacionado ao papel da Rússia e dos Estados Unidos. Tudo isso muda, porque se você quer um mundo unipolar, você quer tirar os russos da Europa. Você quer ter um hegemon coletivo. Essa é a expansão da OTAN. Você redesenharia o continente e tornaria os europeus dependentes. Isso enfraquece a Rússia e faz sentido sob essa ótica. Mas em um mundo multipolar, tudo que a expansão da OTAN faz é empurrar a Rússia em direção à China e manter os Estados Unidos na Europa quando eles querem se afastar de lá. Então, sabe, é preciso haver algumas mudanças estratégicas, eu acho. Glenn, you've had John Mearsheimer. Sabe, Glenn, você já recebeu o John Mearsheimer. Ele é uma das pessoas que me disseram que eu fazia parte da escola dele de realismo em relações internacionais. Pratiquei o realismo por 27 anos como analista da União Soviética e da Rússia, mas fiquei muito contente em saber que era a escola realista dele. Na verdade, perguntei a ele, há outros? Existem outras escolas? Bem, aparentemente existem escolas ideológicas ou de valores. Eu não entendo isso. Nós olhamos para os fatos, certo? E os fatos são que, como Mearsheimer disse há 11 anos em um artigo importante na revista Foreign Affairs, a revista de política externa mais prestigiada, como você bem sabe, Glenn, ele disse, veja, a deterioração da situação na Ucrânia é culpa do Ocidente. E se o Ocidente continuar tentando colocar a Ucrânia na OTAN, isso resultará na destruição da Ucrânia. Isso é uma citação direta. Agora, muitos anos depois, cerca de 5 anos atrás, eu tive a chance de perguntar ao John diante de um grande público. Agora, John, os russos invadiram a Ucrânia. As pessoas estavam dizendo que isso foi sem provocação. Você parece achar que, bem, de certa forma, previu exatamente o que eles fariam. Então, como você se sente em relação a isso? Bem, John disse de forma muito sucinta, olha, na minha opinião, é demonstrável que Putin fez tudo o que pôde para evitar ter que invadir a Ucrânia. Minsk I, Minsk II, sem mencionar o Acordo de Istambul, que foi concluído apenas 6 semanas após a invasão. Então, sem provocação? Não, acho que ele não tinha outra escolha, diz John Mearsheimer, e eu concordo. Quero dizer, não importa o que McGovern pense, mas eu olho para as evidências empíricas. Sou da escola realista de relações internacionais. E sabe, eu não tenho todos esses diplomas sofisticados, não sou professor, mas passei 27 anos, e décadas desde então, analisando o que os russos dizem, o que os europeus dizem, o que os ucranianos dizem, e apenas olhando para o maldito mapa, pelo amor de Deus. Você mencionou Obama. Damn map, for God's sake. You mentioned Obama. Well, I'll just say one more time that Obama said, well, Bem, vou dizer mais uma vez que Obama disse, lá em 2015, há 10 anos, olha, a pior coisa que poderíamos fazer seria dar aos ucranianos a ideia de que eles poderiam prevalecer contra uma Rússia muito mais forte, bem na porta da Ucrânia. Então ele impediu que armas ofensivas fossem enviadas para a Ucrânia.
Trump permitiu esses mísseis Javelin, acho, ou alguns desses mísseis. E agora, é claro, Biden abriu as torneiras. Essas pessoas estão vivendo em um mundo de fantasia, se acham que poderiam vencer, ou mesmo dar à Rússia uma derrota estratégica, ajudando a Ucrânia a ganhar, porque isso foi uma missão tola desde o começo. Um líder militar deveria ter dito aos seus chefes políticos: olha, isso é loucura, nunca poderemos fazer isso. Os russos sempre podem contra-atacar qualquer coisa que façamos. E então veja, quando você fala sobre a entrada, nesta última semana tivemos muita cobertura da imprensa, certo? A imprensa tem dito, os russos dizem que isso tem a ver com a OTAN, com a expansão da OTAN. É isso que os russos dizem. Bem, quero dizer, é isso que o secretário-geral da OTAN disse. Quer falar de uma grande gafe? Jens Stoltenberg, certo? Aparecendo diante do parlamento da União Europeia para contar a verdadeira história. Eu sei que você sabe disso, Glenn, mas talvez seja um bom lembrete para quem está assistindo, certo? Aqui está Stoltenberg, em 7 de setembro de 2023. Procure. Você precisa ver para acreditar. Citação. O presidente Putin declarou no outono de 2021 e, de fato, enviou um rascunho de tratado que eles queriam que a OTAN assinasse, prometendo não haver mais ampliação da OTAN. Essa era a sua condição prévia para não invadir a Ucrânia. Claro, nós não assinamos isso. Então, ele foi à guerra para impedir que mais países da OTAN se aproximassem de suas fronteiras. Agora, acho que vou te contar o que mais ele disse. Ele riu e disse que tentou impedir a ampliação da OTAN, mas acabou conseguindo a Finlândia e nós conseguimos a Suécia. Então tivemos a ampliação da OTAN de qualquer forma. Naquela época, Glenn, 500.000 de jovens ucranianos, meninos e homens, já haviam perecido no campo de batalha. E ele está rindo disso. Suécia e Finlândia? Quero dizer, em outras palavras, se ainda há alguma dúvida de que a ampliação da OTAN, que a entrada da Ucrânia na OTAN foi o casus belli aqui, junto com a negação dos acordos de Minsk e do acordo de Istambul, e o bombardeio que aumentou 10 vezes na Ucrânia pouco antes da invasão, bem, você pode dizer que foi não provocado, mas isso é porque você não está sendo totalmente honesto. Você não sabe o que realmente aconteceu, porque a mídia ocidental escondeu isso de você. Sim, interessante essa citação do Obama. Quer dizer, ele realmente disse, não deem à Ucrânia a ilusão de que ela poderia derrotar a Rússia. Ele também alertou que não deveríamos provocar um conflito com os russos, porque eles teriam o controle da escalada. Eles têm a vantagem da proximidade. E como sabemos, nesse tipo de guerra, especialmente uma guerra de alta intensidade, a logística é tudo. Então, sabe, não seria uma boa ideia. E nisso sempre teria capaz a OTAN e os Estados Unidos pudessem oferecer. Você tem razão. Deixe-me interromper por um segundo, porque estou pensando nisso antes que saia da minha cabeça. As coisas entram e saem da minha mente hoje em dia. Ele falou sobre interesses centrais e conversou com Goldberg, da revista The Atlantic, alguns meses antes de partir para o pôr do sol do oeste. Ele disse, olha, precisamos ter muito cuidado para não estender demais nossa estratégia aqui. Temos interesses centrais. Os russos têm interesses centrais. Agora, com relação à Ucrânia, nós não temos nenhum interesse central. Bem, olá. Sim, isso é verdade, senhor presidente. Mas os russos têm, certo? Isso foi há 10 anos. Agora estamos voltando a uma situação em que finalmente Trump, de todas as pessoas, está dizendo, meu Deus, sim, os russos têm interesses centrais. Eles têm uma preponderância de força. Eu já olhei o mapa agora. Eles me mostraram mais mapas. E parece que os ucranianos têm alguma chance de vencer.
Então vamos guardar nossos interesses centrais em... Bem, como vamos fazer isso? Não dá mais para dizer que a China não é uma ameaça ou que a Rússia não é. Ah, bem, vamos falar do hemisfério ocidental, onde ainda podemos fazer o que quisermos, certo? O hemisfério ocidental é uma ameaça estratégica? Francamente, não me faça rir. E mesmo assim, vamos colocar a letra A nas prioridades. Agora, Glenn, parte disso, eu acho, é o Trump finalmente percebendo a mudança tectônica de poder do oeste para o leste, tornada concreta por aquele encontro em Pequim, com o desfile e tudo mais, onde estavam todos aqueles líderes mundiais, exceto Trump e alguns europeus. E a demonstração visual de que, veja, o BRICS e todo o resto, eles estão indo muito bem, e nós não vamos conseguir prevalecer com as velhas estratégias. Deixe-me verificar a Marinha. Agora, Elbridge Colby diz que temos que ir à guerra com a China, ou até John Mearsheimer diz que é quase inevitável termos uma guerra com a China. A única coisa com a qual eu discordo é a China, certo? Então todo mundo fica tipo, não, como vamos fazer isso? Bem, vamos construir esses navios. Quão caros são esses navios? E quando eles ficarão prontos? Ah, vai levar cerca de 10 anos. E os chineses vão parar de construir? Não, não vão. Então todos os jogos de guerra mostram que em qualquer conflito com a China, provavelmente perderíamos nos primeiros dias. Por quê? Porque linhas de suprimento, logística, e o mesmo vale para a Ucrânia. Sabe, eu penso no general Milley ou no secretário Austin. Eles estudaram as mesmas coisas que eu estudei como oficial do exército, certo? Um líder de pelotão, um comandante de companhia, como eu fui. Então o que você faz? Bem, antes de entrar em qualquer tipo de conflito, você faz uma estimativa da situação. Parece loucura, não é? Bem, não é loucura. Você descobre onde o inimigo está, quantos são, que armas tem, como vai estar o tempo, como é o terreno e, por fim, talvez o mais importante, a logística. Agora, não o lox que você come com bagels em Nova York. Essas são as LOCS, linhas de comunicação e suprimento. Se você não cuidar delas, não tem nada. E talvez você queira punir a Rússia, ou enfraquecer a Rússia, ou dar à Rússia uma derrota estratégica. Mas no fim, vai parecer ineficaz, porque a Rússia tem todas as cartas na mão. A boa notícia é que, na minha opinião, Trump percebe isso agora. Trump precisa lidar com a oposição não apenas dentro da coalizão dos, como quer que você o chame, 3 ratos cegos, mais Zelensky, mas também com pessoas em casa, como o general Kellogg, talvez o secretário da guerra, Hegseth, talvez o próprio Rubio. E a boa notícia é que Rubio está sendo mantido fora dessas coisas, certo? E outra boa notícia é que Putin vai conversar com Witkoff por 5 horas, a 6ª vez que ele fala com Witkoff, certo? The 6th time he's talked to Witkoff, okay? Now, when he was asked about this by a Russian... Quando ele foi questionado sobre isso por um entrevistador russo, como foi? E Putin diz, foi muito longo, longo demais. E eles perguntam, com Witkoff e Kushner? Sim, foi. Mas valeu a pena porque você já ouviu falar daqueles 28 pontos. Nós tratamos de cada um deles individualmente. Por isso levou 5 horas. Então temos muita esperança de que possamos chegar a um entendimento mútuo. Foi muito produtivo, uma boa reunião, e esperamos continuar. Sotto voce. Sem o Rubio. A última coisa que direi sobre isso é que sei que muita gente acha que isso não é apropriado, especialmente os britânicos. Não é apropriado ter pessoas negociando com os russos que não fazem parte do seu governo. Qual é a posição de Witkoff? Nenhuma. E quanto a Jared Kushner? None. What about Jared Kushner? Well, he's the son-in-law, but no. So you... Bem, ele é o genro, mas não. Então você não pode fazer isso. Não é assim que se faz. Meu Deus. Se a alternativa for o Rubio, é exatamente assim que se faz. Então o que vai acontecer a seguir? Acho que os sinais são, bem, como de costume, vejo-os como mais favoráveis a uma solução eventual, talvez até um acordo preliminar sobre a Ucrânia, tendo como pano de fundo, como eu disse antes, o desejo dos Estados Unidos e da Rússia de manter uma boa relação entre si e o fato de que a Rússia venceu a guerra. E se você ainda tinha alguma dúvida sobre o que Trump pensa sobre quem está vencendo a guerra, estou lembrando,
Sabe, como analistas, costumávamos ter que ler tudo e assistir a tudo. Mas nunca tivemos que assistir ao presidente em um avião dando uma coletiva de imprensa para repórteres. A press conference to reporters. Very rarely did that happen. You could hardly hear him over the noise, but Isso acontecia muito raramente, mal dava para ouvi-lo por causa do barulho. Mas quando ele estava indo para a Flórida no dia de Ação de Graças, um dos correspondentes perguntou: "Agora, senhor presidente, e quanto a essa terra? O senhor sabe que os ucranianos não vão ceder nenhuma terra." E o que Trump disse, bem, eu praticamente decorei, foi: "Olha, os russos é que estão mandando aqui. Você precisa entender que essa terra que ainda não foi tomada acabará sendo conquistada pelas forças russas de qualquer maneira. Então, por que você quer mais 50 mil, 60 mil ucranianos mortos nessa missão tola de defender o que agora é indefensável? Estamos negociando, estamos conversando sobre isso." Agora, Trump às vezes diz o que realmente pensa. E o que ele realmente pensa acaba coincidindo com a realidade. Uma realidade que os europeus ocidentais parecem não entender muito bem, nem os europeus orientais. Mas acho que chegou um ponto em que Trump percebeu que foi mal orientado no passado ao achar que a Ucrânia poderia vencer. Quero dizer, Kellogg o forçou a dizer isso há apenas 2 meses, pelo amor de Deus. Então ele está lidando com a realidade. E eu vejo o copo mais do que meio cheio aqui. Ainda vai levar tempo, mas tenho esperança de que algum tipo de operação de bandeira falsa lançada pelo MI6 ou por alguma outra entidade desse tipo não acabe com o progresso que vejo sendo feito passo a passo, com Putin disposto a conversar por 5 horas, se necessário, com Witkoff e Kushner, embora não tanto com Rubio. With Witkoff and Kushner, not so much with Rubio. Acho que, bem, estou curioso, porém, porque isso parece bastante racional, a abordagem de encerrar essa guerra, como você disse. Íamos perdê-la de qualquer forma. Então a única opção alternativa é: perdemos rápido e aceitamos essas condições de neutralidade para a Ucrânia e as concessões territoriais, ou ajudamos a Ucrânia a perder mais devagar e perder muito, muito mais homens. Sabe, isso não é uma bem. Você não precisa ser um professor de relações internacionais para perceber que essa não é uma boa escolha. Mas isso também me faz lembrar de Kissinger. Ele escreveu alguns artigos, fez alguns discursos lá em 2014, depois que os países da OTAN derrubaram o governo na Ucrânia e a Rússia respondeu tomando a Crimeia. Ele estava argumentando que se considerarmos a Rússia uma grande potência, e deveríamos, então devemos analisar onde seus principais interesses estratégicos podem ser harmonizados com os nossos, para que não acabemos lutando em áreas onde isso não é necessário. E parece que as preocupações de segurança da Rússia, como grande potência, são razoáveis. Quero dizer, como o próprio Mersheimer aponta, os americanos não gostariam de ver o exército russo no México, então por que não haver alguma reciprocidade, algum entendimento básico? Mas o que aconteceu? Porque antigamente tínhamos pessoas, como a chanceler Merkel, dizendo que o convite da Ucrânia para entrar na OTAN seria recebido em Moscou como uma declaração de guerra. Então, novamente, isso era apenas bom senso, mas hoje em dia você não pode mais dizer isso. De fato, citando Obama, que não deveríamos dar à Ucrânia nenhuma ilusão de que ela pode lutar contra os russos, você sabe, a União Europeia talvez o sancione hoje em dia por discurso pró-Rússia, se você citar Obama sobre isso. Então, o que exatamente aconteceu? Quero dizer, eu sei que os hegemons têm uma tendência, ou pelo menos um incentivo, a adotar ideologias de hegemonia. A ideia de que seu domínio será uma força para o bem, um hegemon benigno, uma hegemonia liberal. Seremos uma força para o bem, democratizaremos o mundo, colocaremos fim à guerra. É isso que os hegemons tendem a fazer. Eles precisam de uma ideologia para legitimar seu próprio domínio mundial. Mas nós tínhamos um mundo unipolar antes disso, e tínhamos bom senso, que começou a ruir por volta de 2014. E então enlouquecemos completamente em 2022.
Como você, bem, talvez um termo mais profissional do que enlouquecemos. Mas como você explica o que está acontecendo agora? Porque eu ouço os líderes europeus, ouço meus compatriotas. O que antes era bom senso, uma retórica básica, o que Obama dizia, o que Kissinger dizia, tudo isso agora é essencialmente criminalizado. Não se pode mais dizer isso. Como você entende onde estamos neste momento? Porque da última vez que vi o ministro das Relações Exteriores da Hungria, ele disse, bem, na UE agora temos uma crise de bom senso. Ele entrou em colapso. E eu achei que ele estava absolutamente certo. Mas como você explica isso? Você tem uma explicação? How do you explain this? Or if you have an explanation? Well, the Germans have an expression. Bem, os alemães têm uma expressão, mas você sabe, na Alemanha, você pode até ser preso por fazer um gesto para mostrar que alguém está completamente fora de si, certo? É mais complicado do que isso. Esses líderes europeus, e estou falando do que o juiz napolitano recentemente chamou de 3 ratos cegos, certo? Scholz, Macron e Starmer, são políticos oportunistas promovidos dentro do próprio partido. Eles são formados por um sistema que realmente não tem nenhum bom senso estratégico. E então simplesmente seguem cegamente o que Joe Biden achava que era o certo a fazer. O que Blinken e Sullivan aconselharam. Ah, sim, podemos fazer isso. Podemos apressar as coisas. Oh yeah, we can do this. We can Russia. It's going to be great. It's going to be great. They didn't have any good sense. Vai ser ótimo. Vai ser ótimo. Eles não tiveram bom senso de dizer esperem um segundo. Nossos antigos colegas na Alemanha e na França disseram, da última vez que nos disseram isso sobre atacar o Iraque, pedimos algumas provas, uma justificativa para explicar por que isso era necessário. Eles sabiam que os israelenses diziam, bem, seria realmente bom se livrar de Saddam Hussein para o benefício de Israel. Petróleo. Bem, o petróleo é fungível. Então, os alemães e os franceses ficaram de fora, certo? E o que aconteceu? Bush enviou Powell e todos os outros correndo pelo mundo para formar a coalizão dos dispostos. Essas pessoas, uma coalizão dos subornados. Coalition of the bribed, let's put it that way, okay? They couldn't even, well, talk about that. Vamos colocar dessa forma. Certo, eles nem conseguiram falar sobre isso depois. Eles nem conseguiram subornar mais do que qualquer um para votar contra o reconhecimento do Estado palestino ontem na ONU. Foi algo como 145-1, sendo os Estados Unidos contra. Enfim, a coalizão dos subornados, a coalizão dos dispostos. Agora, o auge dessas pessoas serem ignorantes e completamente alheias à história de tudo isso foi quando os líderes da Alemanha e da França contemporâneas decidiram como vamos chamar nossos 3 realmente fortes aqui. Vamos chamá-los, sim, vamos chamá-los de coalizão dos dispostos. Let's call them the coalition of the willing. Oh my God. Uma noção totalmente desacreditada por qualquer pessoa que conheça a história. Só nas últimas 2 décadas, pelo amor de Deus. E eu volto muito mais longe do que isso. Então, a coalizão dos dispostos. Agora, a coalizão dos dispostos não tem tropas que valham alguma coisa. Eles não têm dinheiro. E mesmo assim estão incentivando Zelensky a persistir, a continuar. Vamos conseguir esse dinheiro. Bem, isso nos leva ao ponto crucial desta semana. O Conselho Europeu, Ursula von der Leyen, tem um plano ardiloso para confiscar ativos russos, no valor de quase 200 bilhões de dólares, e usar parte disso para manter a guerra na Ucrânia por mais 2 ou talvez até 3 anos. Agora ela já manipulou o princípio da unanimidade da União Europeia, porque sabe que Bélgica, Eslováquia, Ucrânia e talvez até Itália e outros não aprovariam isso. Maybe even Italy and others would not approve this, so she's done a little emergency. Então ela fez uma pequena declaração de emergência que, segundo ela, permite contornar todas essas regras. A situação está chegando ao limite. Vai estourar na quinta e na sexta-feira. E os europeus vão ter que decidir se querem violar as próprias leis que fundaram a União Europeia, se vão brincar de fazer de conta só para o quê? Manter a guerra na Ucrânia por mais 2 ou 3 anos. E por que fariam isso? Por que iriam querer isso? Bem, para que Macron, Starmer e Scholz tenham um pouco de margem de manobra. Assim eles não seriam tirados do cargo daqui a 1 ano, mas talvez em 1 ano e meio ou 2. É assim que eles veem a situação. Não tem nada a ver com a Ucrânia.
Eles não estão nem aí para a Ucrânia ou para o que acontece lá. Eles precisam manter essa coisa em andamento, porque se dissessem agora ao seu povo, aqueles bilhões que tiramos dos seus programas de bem-estar social, aqueles bilhões que financiavam o seguro-desemprego e os fundos de pensão, bem, nós os demos para a Ucrânia, mas deveríamos ter ouvido as vozes sensatas, porque tudo foi desperdiçado e boa parte foi desviada por gente corrupta. Seria um desastre. Você sabia que a Ucrânia era corrupta? Surpresa. E mesmo assim, nós demos o dinheiro a eles. Em outras palavras, eles estão muito vulneráveis politicamente. Se conseguirem escapar para a Riviera Italiana, terão sorte, porque estarão totalmente manchados, totalmente desacreditados, como bem merecem estar. Bem, esse é um bom ponto. A União Europeia é um conjunto de leis que mantém esses países unidos. Mas eu não acho que eles percebam o que estão fazendo, porque estão se desfazendo, se destruindo com essas próprias leis. Eles não estão apenas violando o direito internacional ao legalizar o roubo. Eles nem conseguem obter o consentimento de seus Estados-membros. Então agora, precisam passar por cima deles e, essencialmente, quebrar suas próprias regras para forçar os Estados-membros a se tornarem responsáveis por isso. Quero dizer, é autodestrutivo em tantos níveis. Mas deixe-me fazer uma última pergunta. Como você vê essa guerra evoluindo? Você vê alguma possibilidade de esses esforços diplomáticos avançarem? Porque, como você sugeriu, seja lá o que a UE e Zelensky tenham articulado agora em Berlim, mesmo que os americanos aceitassem, e isso é um grande se, por que os russos aceitariam isso? Eles já achavam que tinham um entendimento e um acordo com os Estados Unidos sobre como lidar com as causas centrais dessa guerra, que é a OTAN. E agora vamos ter essas enormes garantias de segurança. E sabe, Zelensky fazendo um discurso dizendo que, bem, mesmo quando houver paz, ainda precisamos manter a Rússia responsável, prestar contas por seus crimes de guerra. E também, se a Rússia não aceitar o acordo que elaborarmos aqui, Trump tem que ir atrás da Rússia. Quer dizer, é só isso que eles querem. Eles só querem envolver ainda mais os Estados Unidos nessa guerra. Não voltar para ela, porque já estamos nela, mas se aprofundar ainda mais. Mas sabe, isso vai ser resolvido no campo de batalha. Se for, como isso se desenrola? Porque parece, quero dizer, eu espero por um acordo, porque parece que uma vitória russa no campo de batalha resultaria em uma paz muito feia. Sabe, acabaríamos tomando um monte de território, destruindo o resto do lugar e deixando um Estado ucraniano caótico e desorganizado pelas próximas décadas. Vai ser um futuro horrível para os ucranianos e de instabilidade para os russos e os europeus. Então, o que diabos estamos fazendo aqui? É isso que você vê acontecendo. Eu sei que você não tem uma bola de cristal, mas em que direção estamos indo? Pelo menos até agora. Bem, acho que os pontos que você acabou de mencionar são realmente os principais. Os russos venceram no campo de batalha. A abordagem gradualista deles nesses avanços, nessas posições muito fortes no que restou de Donetsk, são movimentos graduais. Eles são realizados por pequenas equipes, 3 ou 4 soldados, infiltrando-se na cidade. Leva tempo, mas as baixas são mantidas no mínimo. E os russos têm sido bastante cuidadosos nesse sentido, procurando causar o mínimo de dano possível. Perdoe a gramática, porque eles pretendem absorver partes da Ucrânia, como já fizeram juridicamente, como parte da Rússia. Então, o que isso significa? Bem, isso significa que os russos têm todas as cartas boas, que Trump agora reconhece isso e descartou pessoas como Kellogg, que lhe disse há apenas alguns meses que a Ucrânia ainda pode vencer. Tenha em mente que os presidentes dos Estados Unidos foram terrivelmente mal informados pela comunidade de inteligência, por Biden e pelos militares, de que, sim, a Ucrânia pode, se não vencer, pelo menos enfraquecer a Rússia. Bem, isso era tudo conversa fiada, e qualquer um que conheça a história russa, especialmente as últimas décadas dela, saberia disso. Então, o que vai acontecer?
Acho que como Putin não tem pressa, ele vai apenas esperar para ver se Trump é realmente independente. O próprio Putin disse em coletivas de imprensa formais, olha, acreditamos que Obama é sincero. Obama, we believe is sincere. We believe he really wants to end this thing, but Acreditamos que ele realmente quer acabar com isso. Mas, no parágrafo seguinte, ele enfrenta todo tipo de oposição. all this pales in significance. And I say that again. All this Ukraine stuff. E eu repito, toda essa questão da Ucrânia perde importância agora que a Rússia venceu a guerra, considerando o pano de fundo das relações entre os Estados Unidos e a Rússia. O verdadeiro teste decisivo é saber se Trump pode ou vai vencer. Eles mantiveram esse congelamento de 1 ano sobre armamentos estratégicos, os limites que estavam ou ainda estão no novo START, que expira em 5 de fevereiro. O motivo de eu mencionar isso é que ninguém fala sobre o assunto. Ryabkov, o vice-ministro das Relações Exteriores, deu uma grande entrevista sobre isso há apenas uma semana e ninguém sequer percebeu. Ryabkov não está otimista. Ele aponta todos os problemas de Trump e soa quase resignado, como se talvez nunca recebesse uma resposta dele. Por outro lado, outros líderes russos, um deles há cerca de 4 semanas, sugeriram que ainda estão esperando algum tipo de reação de Trump. Reaction from Trump. We'll take an oral reaction. In other words, Vamos ter uma reação oral. Em outras palavras, não faz sentido para nós ultrapassarmos os limites do novo START. Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que os americanos fazem. Então também há diferenças dentro da liderança russa, mas eles estão em uma posição vantajosa, observando para ver se Trump consegue cumprir essas coisas ou não. E se ele não conseguir, como já disse antes, renovar as limitações do novo START por apenas mais 1 ano, sem necessidade de negociações ou de ajustar isso ou aquilo, então eles tirarão uma lição amarga disso e terão de concluir que, bem, os instintos de Trump podem ser sensatos do ponto de vista estratégico. Não estou defendendo Trump, por favor. Quero dizer, o cara é um facilitador de genocídio e de fome forçada, pelo amor de Deus. E talvez esse seja um bom ponto a destacar. and maybe that's a good point to make. Can he possibly, in the minds of Americans or anybody, Será que ele pode, na cabeça dos americanos ou de qualquer outra pessoa, fazer algo bom? Bem, eu normalmente não cito John Mearsheimer quando não sei o que ele diria, mas acho que ele diria, se é bom, por que não? Eu diria, por que não distinguir entre esse cúmplice de genocídio e um cara que quer, por qualquer motivo, talvez ele só queira um prêmio Nobel da Paz por resolver a questão da Ucrânia. Então, por que não dar o prêmio a ele, pelo amor de Deus? Mas resolver a coisa, essa é a minha atitude, certo? É preciso entender o que faz Trump funcionar. Putin é um mestre nisso. Bajulação de todos os tipos. Ah, sim, você devia ter ganho o troféu, devia ter conseguido o pacto duplo de paz, e que negócio incrível você fez lá em Israel. Quero dizer, é assim que se trata um narcisista delirante, certo? Agora, só para concluir, Putin tem uma compreensão precisa das forças que atuam em Washington. appreciation of the forces that be in Washington? He knows that he has to deal with this guy for 3 more years. Ele sabe que vai ter que lidar com esse cara por mais 3 anos, a menos que algo realmente ruim aconteça, certo? Isso vai levar tempo. Houve algum progresso nos últimos meses. Estamos com pressa. Temos a vantagem na Ucrânia. Os ucranianos vão ficar sem dinheiro em fevereiro, a menos que peguem dos ativos russos. Se fizerem isso, a União Europeia vai desmoronar, assim como a OTAN desmoronou. E a última palavra talvez seria sobre a OTAN para a Ucrânia. A entrada da Ucrânia na OTAN. Agora, na última cúpula da OTAN, você deve se lembrar que Mark Rutte, o secretário-geral, bem, quando Trump chegou um pouco atrasado, ele disse, graças a Deus, o papai chegou, e papai, oi papai, como vai? Pois bem, caloteiro, essa é a palavra. O papai acabou sendo um caloteiro. Ele não vai pagar nenhuma pensão, certo? He's not going to pay any child support, okay? As his vice president has said, we're out of there. Como o vice-presidente dele disse, estamos fora disso, estamos fora da Ucrânia.
Então o que resta? Restam os europeus. E se minha percepção estiver correta, garantias de segurança. Na minha visão, o governo Trump dirá, excelente, excelente ideia. Já que a Ucrânia está muito mais perto de vocês, europeus, por que não são vocês que dão as garantias de segurança a eles? Mas não será a OTAN. E o que eu estava tentando dizer antes era sobre a última cúpula da OTAN. Quando o papai chegou um pouco atrasado, o comunicado não dizia nada sobre a Ucrânia. Agora, o comunicado anterior, de um ano antes, dizia que a Ucrânia tem um caminho irreversível, não irresistível, rumo à adesão à OTAN. Todos assinaram isso. All the people signed on to that. Oh, a year later, none of that, okay? Bem, um ano depois, nada disso, certo? Minha previsão, e podem anotar o que eu digo, é que a próxima cúpula da OTAN em Tirana não vai acontecer, porque até lá a OTAN terá se desfeito. Agora, se eu achasse que a Rússia fosse uma ameaça, eu estaria preocupado com isso. Mas você precisa me mostrar. Você precisa me mostrar por quê. Biden disse em seu último discurso de posse, vocês acham que a Rússia, alguém nesta sala acha que a Rússia pararia na Ucrânia? Gostaria que levantassem a mão. Isso é loucura. A Rússia parou logo dentro da Ucrânia, na verdade, com os acordos de Istambul em abril de 2022. Eles pararam quando vieram os acordos de Minsk antes disso. Sabe, a Rússia já parou, certo? The Russians already stopped, okay? Now, they can stop once they have satisfied. Agora, eles podem parar assim que tiverem satisfeito seus interesses estratégicos na Ucrânia. Não havia um pingo de evidência. Antes de derrubarmos o regime de Viktor Yanukovych em Kiev, em fevereiro de 2014, não havia um pingo de evidência de que os russos tivessem qualquer intenção de invadir a Ucrânia ou tomar a Crimeia, onde possuem grandes bases navais, ou fazer algo desse tipo. Na verdade, o sistema de defesa europeu, pode verificar, estava completamente paralisado. A MBDA estava construindo o tanque de batalha comum europeu, certo? E eles estavam completamente parados em 2013. Então veio o golpe em Kiev e a Rússia começou a tentar ampliar sua influência em seu próprio território. Trying to extend its influence in its territory. Oh, Maffei? Whoa. What's their... Ah, Maffei? Uau, o que é isso? A Rheinmetall viu a Maffei. Vocês têm os direitos do tanque de batalha comum europeu? Sim, bem, nós vamos assumir. Não, vocês não vão. Uma grande batalha judicial, e ficou acordado que a Maffei faria parte do tanque de batalha comum europeu. E agora a Rheinmetall, suas ações triplicaram nos últimos anos, certo? Então esse é um aspecto dessa questão que realmente deveria ser mencionado. Há pessoas ganhando muito dinheiro com esse conflito. Ride e Maltz, dá para ver que as pessoas com quem ele cresceu estão realmente lucrando muito com essa luta. Profiteering is the right word on this struggle, and I think the German people are going to get wise to that. E eu acho que o povo alemão vai acabar percebendo isso. Acho que a popularidade de Merz agora está abaixo da de Starmer, pelo amor de Deus, e isso já diz muita coisa. Então esses caras não vão durar para sempre. A questão é se eles conseguirão tomar ativos russos suficientes para, como eu costumo dizer, meter a mão no bolso do Putin e manter a guerra por mais alguns anos. Talvez isso seja mais esperança do que expectativa. Mas eu meio que acho que há oposição suficiente a esse plano maluco da Ursula von der Leyen para que ela não consiga o que quer na quinta ou na sexta-feira, o que será um grande marco para o rumo das coisas a partir daí. Benchmark of how things go from there. I was gonna say there's only Eu ia dizer que faltam apenas mais 2 dias antes de descobrirmos exatamente em que direção a União Europeia vai seguir. Isso é tão dramático. Quero dizer, eles já congelaram os ativos russos de forma mais ou menos permanente agora, ao eliminar a necessidade de uma nova votação a cada 6 meses. Em vez disso, é preciso uma votação unânime para liberá-los, o que parece provável que nunca aconteça. Mas não, se eles forem até o fim e tomarem os ativos, sim, na quinta ou sexta-feira, não acho que isso será o fim da história para a União Europeia. Quero dizer, eles já ultrapassaram o limite com o que fizeram agora, mas acho que ficaram presos nessa mentalidade de que se é ruim para a Rússia, então é bom para nós.
E se você se opõe, então é pró-Rússia, porque os russos não querem isso. Tudo gira em torno dessa mentalidade. De que lado você está? E acho que eles não percebem que estão se destruindo com isso. They don't care. Eles não se importam. Eles se importam apenas consigo mesmos. Querem continuar no poder e não querem ser chamados de perdedores por Trump ou por qualquer outra pessoa. Or anybody else. Mas é isso que eles são. Então estão apenas tentando adiar o dia em que serão responsabilizados. Essa é a minha opinião, pelo que vale. That's my take for what it's worth. Well, thank you for taking the time. And Bem, obrigado por dedicar seu tempo. E sim, eu gostaria que houvesse mais desenvolvimentos positivos acontecendo. Mas parece que estamos caminhando para Bem, o Ocidente está caminhando para um grande divórcio. Não apenas entre os Estados Unidos e a Europa, mas também dentro da própria Europa. Vejo muita fragmentação nos próximos anos. Então, sim, parabéns. Muitas más notícias, mas talvez algo bom surja disso. Então, obrigado. maybe something good will come out of this. So thank you. As I say, Como eu sempre digo para minha esposa, não é culpa minha. it's not my fault. Thanks. Obrigado, Glenn. É um prazer te conhecer.